Boa noite, meu povo. Estou de volta. Já vi que nossa convidada está aqui, a querida Leca Begliomini, a Leca do BBB1, empreendedora, escritora, uma mulher incrível, está lançando o livro Louca Eu, Minha História de Pesos, Limites e Big Compulsões pela Matrix Editora. Vamos puxar a Leca para não perder tempo, porque temos muito assunto, estamos em BBB 23, a grande maioria dos participantes já foi mostrado, faltam acho que uns 6 ou 7. Quero saber o que ela está achando. Oi, Olá! Jorge, que prazer estar aqui com vocês. Querida, que bom ter você aqui. Estou muito feliz também de estar aqui, começar o ano com o pé direito. Exato, com o pé direito, com livro, Com cheio de tudo, novidades, né, Leca? Jorge, cheio de novidades. Eu acho que teve uma Você- época da vida que a gente se cobrava ser uma coisa só, né? É, Hoje em dia é tão bom você poder fazer tudo que você tem vontade, todas, né? Porque a gente é muito mais que uma coisa só, né? Então eu fui me descobrindo aí nesse lugar da escrita que me dá muito prazer e foi muito legal ter feito o Louca nesse momento. pois é, quero saber tudo de Loucaeu, das suas expectativas para esse BBB. Vamos começar a falar disso. Você está acompanhando? Está conseguindo acompanhar a Você revelação sabe que desses eu já participantes? sei que eu vou ficar viciada. Porque eu tenho uma filha adolescente, né? E a gente começou a assistir. Eu nunca tinha assistido, você acredita que eu não acompanhava? Eu acho que por eu ter feito a primeira edição, eu entrei na estrutura da casa quando eles fizeram a segunda e eu fiquei com um impacto esquisito daquilo, sabe? Falei, gente, que coisa. Eu fiquei anos sem ver. Aí começou a pandemia, a gente começou a se envolver, meus filhos cresceram, começaram a assistir, aí eu virei super consumidora. Tô até num grupo de BBB para falar. E eu tô sabendo, por enquanto, eu tô sabendo das notícias. Soltaram tanto spoiler, tanta coisa, né? Tanta brincadeira na rede. Primeiro dia, que aliás acho que foi uma sacada de mestre da Globo de marketing, né? Aquele A app que casa fazia o de videozinho. vidro. Porque todo mundo teve alguém próximo que mandou um vídeo daquele e você tomou um susto, né? Então É. teve um lado bom que no começo eu falei, nossa, fulano, não sei o quê. Aí quando eu vi que era mentira, eu passei a não acreditar nem nos de verdade. Falei, agora deixa eu esperar começar para ver o que vai dar. Mas estou acompanhando no grupo, então sei de uma coisa ou outra. Não, e aqui foi muito engraçado aqui na nossa página, porque eu me inscrevi, depois do seu BBB, a partir do segundo, eu me inscrevi durante 10 anos. Aí desisti, cansei, aí fui ficando mais velho, foram diminuindo as participações de pessoas mais velhas. Aí esse ano eu vou me inscrever de novo. Aí me inscrevi, me mandaram e-mail, pediram foto. Não cheguei a fazer entrevista, mas teve todo um protocolo de pedido de inscrição. Mas aí nunca mais falou nada, eu esqueci. Aí eu achei aquele videozinho do CapCut e fiz e postei. Menina. Então, e quem já tem uma, né, uma coisa da comunicação, de ser pública, todo mundo ficou. Foi o caso de um amigo meu também, que é artista plástico, deve ser a mesma personalidade que você, assim, todo brincalhão, cheio de amigos, super sociável. Mas na hora eu tive certeza, eu falei, que demais! Ele vai! Aí depois ele falou, gente, eu nunca tive tanto trabalho. Se eu soubesse que essa brincadeira me dá tanto trabalho de depois desmentir, né? Não, e o mais engraçado é que eu escolhi um de pipoca, porque eu sou pipoca, eu não sou uma pessoa Ah, você não é célebre, eu não pipoca sou. nada, vai, para. Não, mas assim, mas a minha Você é bem alma é mais muito. conhecido que muito camarote. Não, eu acho que eu sou mais conhecido que a metade desses camarotes que foram chamados aí. Eu, por exemplo, cada camarote que eu vi, eu falei, ih, Eu quem? também, não tinha a menor Mas assim, ideia. por um lado, Leque, eu acho até bom, sabia? Porque desde que o BBB passou a misturar anônimo com famosos, entre aspas, que eu sinto saudade do BBB mais raiz, do BBB com gente desconhecida. Então eu estou gostando que estão tendo uns camarotes que eu não sei quem são. Aí eu vou aprender a conhecer. Porque eu gosto de receber as pessoas no programa com a página em branco. E aí eu vou deixando a pessoa Sem escrever a preconceito. É a página em maneira branco. certa, né, de ver. É. Porque a gente, às vezes, bota o rótulo lá e nunca nada é o que parece ser, né? Mas me diga uma coisa, o que que deu lá em 2002? Deve ter sido um pouco antes, 2001. Você Foi já um 2002, foi empreendedor, 2002. Foi uma edição que teve dois no mesmo ano. mas eu acredito que a sua inscrição deve ter começado antes, né, em Em 2001. 2001, no final de O que que 2001. deu naquela época? Você já uma empreendedora, uma mulher moderna? Eu acho que você nasceu uma mulher moderna, uma mulher dinâmica. O Nossa, e que a minha que mãe deu? também acha. O que que deu em você lá atrás? Sérgio Tristão mandou coração para você. O que que deu em você de se inscrever numa coisa totalmente experimental? Você Porque a sabe que gente. foi justamente isso, essa coisa engraçada que eu falo, né? Que tem a coragem da ignorância. Eu acho que naquele momento eu tinha uma agência de eventos, tinha uma empresa de valet, de estacionamento na época.
E eu tava numa vida e num giro de vida muito louco. Tanto que eu falo que o Big Brother me salvou, né? Porque esse mundo da noite, muito parecido com o mundo da fama e tal, é tudo um cenário, né? A gente acaba vivendo um personagem para estar dentro daquela roda louca e o tempo inteiro. E quem trabalha na noite faz parte disso, mas de dia também tem a labuta do dia, né? Então eu tava num giro de vida, assim, nova, mas com mega gás, mas era um giro muito errado, assim, sabe, Jorge? E eu tenho essas coisas da compulsão na época, eu até falo no livro, né? Eu tomava remédio de regime, ia pra festa e bebia. Eu acho que eu aguentava o tranco até porque tomava remédio que dava um gás para isso, entendeu? Mas acaba que você vai vivendo uma vida que parece que é de mentira, sabe? E algo ali em mim, eu gostava daquilo, mas eu também via que eu estava um pouco mais mordida pelo bichinho do que eu deveria, sabe? Sim. Então eu acho que a hora que eu entrei, eu falo quando eu entrei no Big Brother, eu entrei num processo, porque aí você não sabe quem é quem, o que é o quê, aí era tudo muito novo. Tinha muito dessa coragem mesmo de não saber o que era, porque hoje você pondera, né? Você fala, putz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem câmera ali. A gente não tinha noção de nada, nem sabia que aquilo seria um sucesso. Tinha conversas que eu lembro de uma conversa minha com o André que a gente virou e falou assim: vem cá, quem que vê isso aqui? A minha mãe, a sua? Não pode ser, né? Porque eu não tinha ideia do dia que passava, se era um programa diário, semanal. A referência que a gente tinha era o No Limite, que era do mesmo núcleo, mas que passava só de domingo, que era uma proposta completamente outra. Então a gente foi muito. E eu estava nessa coisa da noite, que era uma vida que eu ganhava dinheiro, mas que era um desgaste enorme e estava desenvolvendo em mim um monte de compulsão, porque é uma coisa, né, daquele giro que eu que já tenho uma predisposição a isso, estava me tornando super compulsiva de um monte de coisa. E, enfim, aí eu falei, putz, não tá legal, assim, né? Tem aquela coisa que a gente fala quando educa filho, né? Que tem uma sementinha plantada ali. Então, por mais que você dê umas desvirtuadas, você acaba achando o prumo de novo, né? E eu também tinha estudado teatro, mas não vivia de teatro porque teatro é difícil de dar grana, eu sempre gostei de viver bem e tal, enfim. Infelizmente, não sou herdeira, né? Para ficar tentando a vida toda. E fui trabalhar. Mas era uma possibilidade, era um programa. Eu falei, de repente pode ser essa chance de fazer, né? De voltar para o teatro, que seria uma coisa que eu gostaria de fazer. E me joguei sem ter a menor ideia. E você não recebeu Poderia informação nenhuma, nada, nem se era diário, nada? Nada, nada. A gente não sabia de nada. Assim, e foi um tempo louco, porque, de fato, até algumas referências que eles têm de tempo, de data, é carnaval, vai ter não sei o quê, a gente não tinha. Naquele momento, acho que realmente era uma experimentação para todo mundo, né? Eu falo que a gente carpinou o terreno lá. Então, porque de fato a gente não tinha ideia do que seria, né? Do que isso impactaria. E mesmo que tivesse, nas primeiras edições, ainda tinha esse frescor do não ter estabelecido essa relação, não saber o que funcionava. Hoje a gente tem muita edição para entender pelo menos a vibe do que funciona, né? Tinha uma Aí perde-se inocência, na né, Letra? espontaneidade. Eu acho que a Globo foi muito, acho realmente que teve. O Big Brother é feito dos melhores de cada área. Isso eu lembro direitinho, assim, quando eu fui fazer a visita, é até uma coisa que eu penso como empreendedora, né? Quando eu fui fazer a visita na segunda edição, eu pedi para entrar na estrutura da casa e a gente foi conversando com o pessoal e tal. E eles foram falando, a gente pegou o melhor de cada parte, um melhor de dramaturgia, um melhor de edição, um melhor de jornalismo. E a coisa não tinha como dar errado, né? De alguma forma. E eles, nesse momento, contavam com essa espontaneidade do não sei o que é, né? Agora, eu acho que eles transformaram. Não tem mais como ter essa espontaneidade, porque isso não volta mais, né? Mas eles evoluíram daí no formato do programa, que tem um zilhão de coisas que vão te fazendo ficar interessada no próximo capítulo, né? Pô, hoje a prova, hoje fulano... Então, óbvio que a mão de obra humana faz muita diferença. Então, esse momento dos candidatos, eu tenho um grupo até que a gente fica falando, ó, e aí, você vai acompanhar ou não? Estou esperando para ver quem são, entendeu? Acho que tem essa expectativa, né, de saber se as pessoas vão dar conta ou vão formar esse roteiro, né, fazer esse roteiro ser legal, mas é um outro formato completamente diferente. Não é outro. Recentemente, agora o Viva reprisou. Aí eu tomei até um susto, gente, porque a própria casa parecia uma casa mais cenográfica. Aquele banquinho que tinha ali no jardim parecia um cenário mesmo. Era uma coisa tão mais ingênua, me passou uma ingenuidade. A gente era o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Do Big Brother. Agora, sim, foi uma edição até curta, foram 64 episódios, eu nem tinha noção disso também. Mas o tempo lá,
isso é uma lenda que todos acentuam, que é isso. Que uma hora lá parece que tem 3 horas, que um dia parece ter 24 horas. Vocês tinham realmente essa noção que, assim, com uma semana de programa, você parecia que já estava lá um mês, que tem um outro tempo mesmo? Totalmente. É a coisa da intensidade, né? Um convívio intenso. No nosso tempo, então, não tinha academia, não tinha atividade mesmo. Lá pro meio, pro final do programa, eles mandaram um aparelho, mas a gente não tinha uma esteira. Tá? Então, você fica fadado à convivência, né? E aquilo é uma eternidade, principalmente no começo. Eu acho que o tempo inteiro é uma eternidade, mas no começo é muito difícil você cortar a tua agenda com o que está fora, sabe? Você desconectar do que está aqui. Então, a gente ainda acompanhava. Putz, mas hoje é terça-feira, sei lá, eu iria para não sei onde, cada um, né? E depois de um tempo a gente perdeu, inclusive, essa referência, porque como a gente não sabia que terça tinha ao vivo, que domingo tinha votação, né? A gente sabia de um dia da semana que era votação, que era domingo, mas no resto a gente ficava meio perdido nesse giro de horário, sabe? Tinha noites que a gente dormia às 7 horas da noite, acordava às 3 da manhã, achando que já... Pô, mas não amanheceu ainda? E aí vou te contar uma coisa curiosa, né? Você sabe que até hoje, quando eu uso relógio, eu não olho pro relógio? Eu esqueço que eu tô, juro por Deus, por anos eu fiquei sem olhar, sem andar de relógio. Aí depois eu falei, não, gosto de relógio. Eu voltei a usar, mas eu não olho, eu esqueço que eu tenho esse direito. Gente, que loucura. Agora, uma curiosidade que eu tenho também da edição de vocês é o seguinte. Vocês começaram o programa com Pedro Bial e Marisa Hort. Do nada, Marisa Hort apareceu. Eu lembro que teve até uma dinâmica que alguém perguntou: Pedro, Bial, cadê a Marisa? Não, a Marisa está fazendo. A Marisa Hort desapareceu. O que vocês comentavam lá? Será que ela morreu? Será que ela está doente? O que estava na cabeça de vocês? Porque ela parou de fazer, na época, o programa ao vivo com o Bial. Uhum. Mas a gente tinha uma entrada da Marisa de conversa que era filmado, que era um dia à tarde, assim. Então, tipo, aquele horário que você tá saindo da piscina, não sei o quê, uma vez por semana, não sei, aí não sei a periodicidade, mas de tempos em tempos ela entrava e gravava uma conversa com a gente, que depois eu via pro ar, tal, editado, bonitinho. Ela não rolou aquele negócio dela e do Bial no ao vivo, não. E a Marisa é genial, né? Uma atriz, assim, monstra, eu sou super fã, inteligentíssima da mulher, mas naquele formato não foi uma coisa que... Ou até, de repente, por serem os dois, não sei se foi o formato ou se foi a combinação do casal, porque a Marisa vinha super da comédia, o Bial vinha do jornalismo, que até então era mais sério. Depois a gente quebrou um pouco essa imagem, né, do Bial nesse lugar do jornalista. No começo era o jornalista. Pra gente, eu lembro quando a gente assistiu, falou, nossa, mas o Pedro Bial, assim, a gente não tinha ideia de quem eram os apresentadores, né? E aí na entrada a gente falou, Marisa tem um lugar de comédia, tal, mas ninguém sabia direito o que era. E aí, enfim, o Bial ele foi genial nessa, né? Teve um momento do programa que o programa era o Bial. As pessoas assistiam pelo que o Bial ia falar, pelo texto final, não é? Então foi um formato que foi muito perfeito para ele, que ele soube fazer muito naturalmente e genial, né? Como ele é. Não, e nada contra o Thiago Leifert, nada contra o Tadeu Schmidt, os dois são excelentes, cada um com seu estilo. Mas eu sou saudoso do Pedro. Como eu sou muito raiz, eu sou muito saudoso do Pedro Bial. E uma coisa bacana foi isso que você falou mesmo. Que eu acho que a ideia da Globo, acredito eu, do Boninho, era esse contraste. Uma mulher do humor, da espontaneidade e um cara da seriedade jornalística. Ele cobriu a queda do Muro de Berlim, gente. Ele não era um jornalista qualquer, ele era do top. E você sabe que eu acho que isso faz do Bial um artista tão completo, porque ele não tem preconceitos, né? Ele vai e faz e fez com a mesma dedicação que ele fez a cobertura do Muro de Berlim. Então, sabe, com o mesmo tesão, com a mesma paixão. E aí a coisa acontece, né? E ele mostrou um lado realmente que as pessoas que ficou conhecidíssimo e pop, né? Acho que o Bial pop veio a partir do Big Brother, que a gente tinha essa distância do jornalista, né? Foi, exatamente. O BBB tornou o Bial pop, mais pop, né? Ele deu esse presente pra gente. Agora, o João Paulo perguntou aqui nos comentários se os paredões naquela época já era um dia muito tenso, que hoje as pessoas parecem que estão indo para um precipício e vai ser jogado no mar em revolto. Ou essa inocência, essa espontaneidade naquela época ainda tornava isso mais leve um pouco? Você sabe que ali era muito diferente o que linkava a gente com esse medo do paredão. Tinha muito mais a ver deixar o convívio. A gente não tinha essa ideia, até porque não existiam as redes, né? Então não tinha essa expectativa de vou sair, tem 1 zilhão de seguidores ou menos seguidores, ou sou hateado, ou sou, né, enfim, cancelado e toda essa
essa cultura que vem de agora. Então a gente não tinha essa... Era um medo, mas era um medo de deixar aquela... Eu tinha um pavor de sair na primeira semana, né? Tinha pânico, porque eu falava, gente, hoje eu vejo que depois de tanta edição, imagina, ter sido a primeira, sair do primeiro é dose. Foi o Caetano, que é um querido, mas é um azar muito grande que a pessoa dá nessa vida, né? Não sabe? E ainda mais pra gente, porque no final, se você pensar bem, hoje a permanência tem uma importância muito maior, porque ela reverte na voz que você ganha, como se repercute isso, né? Naquele tempo não tinha nada disso, então tinha o medo de perder o jogo, mas a gente não era tão conectado assim com a coisa da grana. Sabia que tinha um prêmio, mas ao mesmo tempo era quase uma cena, sabe? Que você vai jogar, mas não sabe no que vai dar, entendeu? Tipo, é para poucos, mas vai saber, entendeu? Então não tinha, eu acho que a dor era diferente, não que não houvesse, havia, cada paredão era uma morte ali, a gente vivia, era um negócio, e de fato né? Porque a pessoa e aquele convívio como tá naquele momento, por mais que se tornem amigos, por mais, não é mais igual, não é mais a mesma coisa, né? Você não é mais o colega de mesmo universo daquela pessoa, porque vocês são amigos, mas cada um é de um lugar, então acabava tendo essa dor de quando alguém saía, né? Todo mundo pergunta, nossa, mas vocês choravam, vocês se matavam, e era sincero. Porque era uma parte que estava indo embora que não ia voltar a ser, entendeu? Então era uma sensação diferente nesse sentido. E um medo do lado de fora, no sentido do novo, né? Porque eu, por exemplo, quando eu expus a história da bulimia, eu não tinha a menor ideia de que eu ia falar sobre isso. Eu não entrei lá com uma bandeira, olha, agora eu vou falar. Era uma menina que vivia uma agonia de exposição, de repente se sentindo super exposta e tal. E aí veio essa notícia e eu falei, gente, o que eu tô falando, né? Tinha medo de como isso era, de como as pessoas iam receber, se elas iam receber isso de uma forma legal, que me amparasse, ou se ia ser uma coisa de uma recusa, que ia ser apedrejada na rua, entendeu? Porque antes esse era o medo, não era o cancelamento, né? O cancelamento agora é Não, uma e morte não era social, né? não era um assunto falado, né? Ninguém falava assim, eu sofro de bulimia. Não, era um meio com tabu. E você desnudou isso de uma forma muito transparente, muito pura. E a partir daí eu acho que você prestou um serviço inestimável. Porque acredito que muitas mães passaram a prestar atenção no que acontecia com suas filhas, ou muitas filhas passaram a prestar atenção no que acontecia com a sua mãe. É Então, por impressionante isso que como... eu falo sempre que a informação, de qualquer forma que ela venha, é muito importante, né? Retratar. Eu, naquele momento, eu acho até que é isso que você falou. Eu fiquei por anos com um incômodo com essa história da bulimia. Porque eu não tinha muito a dizer naquela hora. Eu acho que esse projeto até veio para mim na vida, assim, como mulher, como empreendedora, como algo que eu realmente precisava ter feito. Se tornou mesmo uma missão. Porque eu fechei o olho para esse lugar e acho que porque eu não tinha nada a dizer realmente, né? O que eu disse ali publicamente é o que eu acreditava ser o politicamente correto. Mas não era a minha verdade. Eu estava num momento super exposta, no momento que eu estava mais louca de tudo, que eu queria fazer dieta como nunca, porque eu queria estar magra como nunca, porque eu me via gorda, porque eu não aceitava meu corpo. Porque as pessoas aí passaram a ter esse olhar de me cobrar nesse lugar também, entendeu? Porque eu chamei atenção para o assunto, né? Por isso que as pessoas acham tão corajoso você falar de alguma falha, porque quando você fala, você se expõe e a pessoa olha e fala, opa, né? Enfim... E isso por anos ficou um incômodo. E eu falava, cara, eu sou uma pessoa, eu sou realmente transparente, ingênua. Se eu entrasse no Big Brother, eu ia fazer a mesma coisa. Porque se eu tentasse estabelecer uma coisa pro jogo, não é o que eu sou, eu nem conseguiria sustentar, entendeu? Então, foi exatamente assim. Eu por anos falei o que era o correto. Mas não era o que eu estava sentindo. Então, eu acho que isso foi aquele lugar da vida que te incomoda porque você não está sendo você ali, entendeu? E aí, com a pandemia, de fato, eu tive esse tempo, eu já estava nesse processo de escrever teatro e tal. E aí, um dia uma amiga me falou, ela falou, eu acho que você tem um assunto pendente com o público. Daí eu falei, nossa, mas que assunto pendente? Ela falou, a bulimia? Ela falou, você nunca falou nada disso. Por que você não aproveita e já que você gosta, eu gosto de estudar, de ler. Aí eu me dispus, a minha filha também nesse momento estava ficando adolescente, aí eu via todas essas noias que os filtros trazem, né? Que ainda é a minha geração, tinha que ser magra, deles tem que ser perfeita, então é um terror. É uma cobrança surreal, por isso tem um monte de adolescente aí cometendo suicídio, que quem que dá conta disso, gente, né? E aí eu falei, será que eu tenho que falar isso? E comecei muito despretensiamente, assim, pesquisas, ler coisas e tal. E aí fui fazendo descobertas. Tive uma parceira que foi o máximo, que foi a Cláudia, que sem ela nunca teria feito o que eu fiz, porque eu não sabia estruturar um livro. Em princípio, eu falei, você me ajuda a escrever. Ela falou, não vou te ajudar, vou te trazer material. E aí ela foi me mandando coisas e coisas, teses, filmes, discos, textos, troca de cartas, jornais, com coisas que eu falava, caraca, é isso? Fui pega aqui, fui pega ali, não, eu preciso falar.
E aí foi muito louco, porque eu entrei nesse processo de olhar para o meu passado e falar, cara, fechou a conta, perfeito. Eu não plantei essa semente né, há 20 anos atrás. Eu olhava várias vezes e falava, mas por que que eu fiz isso assim, né? Porque do mesmo jeito que foi bom e trouxe a informação, mostrar a cena ali nua e crua e tal, também trazia para mim uma carga de preconceito e de uma série de Sim. coisas que todas essas doenças, né, psicológicas e transtornos trazem, entendeu? E eu nem sabia lidar com aquilo. Porque, como você disse, ninguém sabia nada de bulimia, assim. Hoje eu vejo que eu passo por médicos que eu lembro do que me falaram quando eu tinha 15, 16 anos e falo, gente, nem dá para culpar o médico porque ninguém estudava sobre isso. Então era uma coisa muito engatinhando, né? Não, no seu caso, eu estava olhando que o próprio programa, você que é uma pessoa com tendência a compulsões, né? O próprio programa era gatilho para você. Eu imagino que, às vezes, uma briga. Eu lembro que eu estava contando de uma prova, de uma balança, que é Quase uma tive um memória, é uma trote com a lembrança prova da terrível para balança. você, né? A prova da balança foi uma loucura, né, na minha vida. Porque eu não me peso até hoje isso, hein? Não é? Eu me peso, eu olho em volta, assim, parece que eu estou cometendo um ato completamente ilícito. Um crime! E aí, sabe, é uma coisa quase que deveria ficar dentro do confessionário, assim, sabe? Confessionário do padre, nem o do Big Brother, não. E aí, enfim, e aquele dia eu li, a hora que eu li a prova, é uma pena que eu até busquei isso para ver se tinha imagem da minha reação, porque eu gostaria de ver como que eu ouvi isso, sabe? Porque eu lembro da sensação, começou um negócio assim, comecei a olhar, eu falei, como assim subir uma balança? Sabe? Tipo, você para de ouvir o resto e nem sabia mais o que era, porque aquilo era Era só realmente uma balança, questão. balança. Era um pensamento obsessivo, que é a coisa do compulsivo, né? E o programa já é esse formato que te coloca nesse estágio, que não é diferente da vida também, né? Porque a gente vive, que isso é até uma pergunta que eu faço, pô, a gente vive um tempo que você tem que fazer tudo muito, render tudo muito, o tempo é curto, o dinheiro é curto, as pessoas não têm paciência, né? Tudo tem que ser que para uma pessoa compulsiva, você vive gatilhos 24 horas por dia, né? Então, realmente é um lugar difícil. A gente fica se perguntando se veio primeiro toda essa cultura ou a compulsão, ou o que veio, né? Antes, o ovo ou a galinha, porque não dá nem Não para... tem. Nunca saberemos, eu Se acho. o tempo é gerido por compulsivos ou se a gente se torna compulsivo porque o tempo cobra, né? Então é uma coisa que é difícil mesmo. Mas, E a prova da balança foi dose, foi bem, bem complicada. Mas eu acho que a própria convivência também, né, gente? Eu sempre brinco. Cara, você vai com a sua família, pessoa que você ama, seus primos, seus tios, passar um fim de semana ou numa Praia Grande, São Paulo, ou aqui em Saquarema, no Rio. Cara, é um fim de semana, é um carnaval, um feriadão. Vai ter alguma briga, vai ter alguma treta. É Sempre tem. Sempre impossível. tem, não tem jeito. É impossível. Porque convivência é difícil, você em casa com a sua família é difícil. Para quem tem qualquer gatilho pode dar uma despertada, a convivência também foi um peso muito forte para você? Para mim, sabe o que era difícil? Eu sou muito... E aí eu não estou ganhando prêmio, então não é para pedir o voto. Eu sou muito ingênua. Eu sou malandra para um monte de coisa, mas eu sou muito ingênua no ser humano. Eu acredito muito nas pessoas, assim. Tanto que eu prefiro continuar assim. Já tomei várias na cabeça, como todo mundo que acredita. Mas eu também acho que a partir daí é que eu tenho um olhar diferente para o mundo e eu gosto desse olhar assim, entendeu? Então ali era uma questão, porque as pessoas você não sabia, né? Era um jogo, quer dizer. Então, para mim, foi até um exercício importante como crescimento mesmo, né? Porque a gente não pode ser tão ingênuo em relação ao outro, né? Acreditar em absolutamente tudo. Então, esse questionamento, putz, alguém gostava de mim e me cuidava. Ah, mas me cuidou porque gosta ou me cuidou porque ficou bem na fita, entendeu? E isso é uma sombra do Big Brother o tempo inteiro, né? Acho que até hoje, para todos os participantes, isso é uma grande questão. Mas naquele momento, e para mim, que já sei que eu sou completamente Alice desce do cogumelo, sabe? Eu sabia que aquilo podia ser um problema. Então, era realmente uma questão. E doía quando eu achava que tinha uma fofoca. E é engraçado porque você vai despertando intuições lá dentro, né? Daquilo que você não ouve, assim. É um lugar de intuição diferente, sabe? Que você fala, não, mas você sente, parece. É uma coisa muito doida mesmo. Essa coisa do convívio, que você tá o tempo inteiro esperto ali no outro, né? Não, é uma coisa de louco isso. Eu brinco até porque em 2016 teve uma dinâmica, vai até ter uma outra manhã, com um grupo de jornalistas, deixaram a gente na casa, monitoraram a gente inteiro e deixaram a gente lá. Fizeram uma festa, todas aquelas dinâmicas que teve uma montagem de paredão. Menina, com 3 horas, eu lá dentro, 3 horas, Leca. Não foram 3 dias, foram 3 horas. Eu já estava falando absurdos.
Porque você Eu não esquece. estava falando loucura. Eu já não lembrava mais que eu estava cheio de aparelho, que tinha câmera tudo para o lado. E aí, naquele momento, eu falei assim, meu Deus. Eu sempre tive um pé atrás. É impossível que a pessoa esteja lá dentro e não esteja vigiando a câmera. Claro que está vigiando a câmera. Mas chega uma hora que você tem que abstrair, né? Porque, e pra gente foi isso, acho que foi a parte mais fácil. Porque, na verdade, mesmo com a presença da câmera, a gente não tinha a menor dimensão do que aquilo representava. Então, mesmo tendo a câmera ali e tal, tinha um ou outro que já tinha trabalhado de modelo, ou qualquer coisa assim e tal, que estabelecia ter um contato maior, mas mesmo para eles, tinha de novo essa ingenuidade de não ter ideia, né? De como era essa conversa com o outro lado, entendeu? Hoje a galera, grande parte da galera que vai já tem essa coisa até pelo próprio celular e pelas próprias redes, né? Que você faz e você vai falando. É um outro lugar de comunicação mesmo, né? Não, e é uma coisa que eu acho impressionante, é o seguinte, todo mundo que já viveu isso e acha que pode viver de uma outra forma mais sábia, nunca deu certo, gente. Eu acho que tirando o Marcelo Dourado, né, que acabou ganhando o programa, mas o Bambam foi uma tragédia a ponto de desistir. Pedir para sair de tanta pressão que ele sofreu lá, para você ver como a cabeça é muito mais importante E vou te falar, que o corpo. quando eu estava assistindo e o Bambam desistiu, o Bambam, ele é dos que não larga o osso, não, assim, sabe? Ele não é um cara que desiste fácil das coisas. Ele estava tendo uma conversa e eu falei, imagina, ele não vai desistir nunca, imagina. Ele vai... E ele realmente desistiu, quer dizer, porque aquilo devia estar fazendo mal mesmo, num lugar que era insuportável, né? Agora, no seu caso e as suas compulsões, porque você sai do programa, musa. Na minha cabeça... Eu nem entendia como é que isso tinha acontecido, porque eu não me via nesse lugar. Sim, eu espero que a senhora esteja contando neste livro como faz para parar o tempo. Ah, jura? Não, esse é o melhor elogio. Não, porque eu estava falando para a Roberta Cansetti. Para, Roberta. Ela está mais nova do que no Big Brother, ela está mais bonita. Porque você sempre foi uma mulher muito bonita. Menina, você está maravilhosa. Eu estou no momento bom, Jorge. Acho que eu achei um caminho da minha vida muito feliz, assim, sabe? Ai, baba. Eu tenho todas as doideiras de uma pessoa. Tanto que eu escrevi um livro Louca, eu que é louca, né? A coisa da loucura, eu acho que é o rótulo muito mais forte do que o da bulimia na minha vida. A bulimia tá só lá no meu guarda-chuva, assim, sabe? Porque, de fato, você escolheu viver a vida, por exemplo, acreditando em todo mundo, é uma forma de loucura hoje, né? Assim, as pessoas me olham, eu sou estranha por isso. E aí, sabe, assim, aí você fala, eu fui vendo que essa estranheza me acompanhou em vários lugares, né? Assim, eu ia pro teatro, eu no teatro era ex-BBB. Eu ia pra escola, na escola eu era musa. Eu ia pra não sei onde, eu falei, gente, tá bom, onde é que eu vou então agora? Qual que é meu lugar aí? Onde estou, meu Deus? Foi muito uma constante na minha vida, sabe? Tipo, eu ia pro teatro na época que eu fazia festa, então eles me viam meio como socialite. Aí eu não era integrada ao resto do grupo. Me integrava porque acabavam gostando de mim na marra, mas assim, mas não era aquela pessoa que de cara você fala, ai, sabe? Quando eu entrei no Big Brother, me achavam uma patricinha. A primeira semana, para mim, foi sofrida, porque me achavam milionária, me achavam não sei o quê. Né? Porque essa fachada de quem trabalha na noite também é muito assim. Você olha e fala, nossa, essa tem uma vida, né? Que nem sempre é a realidade, né? Enfim, é a realidade do teu trabalho ali e tal. E aí, eu sei que eu sempre tive esse lugar, que no meu livro eu até chamo ele de deslugar. Eu falo, eu fiquei muitos anos nesse deslugar, entendeu? E o Big Brother, nisso também é um mega exercício, porque você vai falando, gente, mas peraí, né? O que eu sou aqui na fila do pão? E até comecei hoje falando com você sobre isso, que eu fico feliz que mudou, os tempos mudaram, as cabeças mudaram, as pessoas não te exigem um rótulo só para te definir, né? É horrível que seja rótulo, mas um termo só, né? Hoje tem vários rótulos, porque também não estão bonzinhos. Mas melhorou, pelo menos dá espaço para um rótulo a mais, para pôr duas marcas juntas. Não, eu acho também que como a experiência que vocês trouxeram, dessa coisa de tudo tinha que ter muito rótulo, isso em todos os segmentos. O cara fazia galã numa novela, ele ia ter que morrer fazendo galã, porque senão, se tirasse ele daquele lugar ali de zona, era uma coisa louca. Parece que a pessoa cantava música romântica, tinha que cantar música... Não podia nunca parecer com rock, né? Nunca. Sempre era tudo muito assim. Uma algema que botava. Hoje está mais livre e eu acho que há mais um deboche desses rótulos, né? Eu acho que essa geração atual consegue debochar. Continua vítima, muitas vezes continua vítima. Eu vi ontem um comentário sobre a Luísa Sonza. Ela é uma cantora muito boa, ela tem uma voz muito bonita, mas ela está perdida.
falei assim, gente, como é que alguém pode dizer o que a pessoa tá? Ela tem que ser... Só porque ela começou cantando MPB, ela não pode cantar funk, ela não Não pode tem o cantar direito de samba se de roda. experimentar, né? A Ela gente não tem um pode... tempo que a gente Ela não ganhou para pode... aproveitar a vida. Vamos experimentar o que a gente acha que vai ser feliz, né? Enfim. Exatamente. Mas aí, no seu caso específico, quando você saiu do programa, assim, a mulher desejada, a gostosa, a maravilhosa, a musa, eu falei, na época eu já tinha sido dito que você era uma pessoa que tinha esse problema, não exatamente das compulsões, mas da bulimia específica. Gente, isso vai dar uma treta na cabeça dessa garota. Mas, segundo você conta, não lembro se foi no livro, na matéria que eu li, a musa, ela foi um outro gatilho, mas um gatilho positivo para você. Esse rótulo te ajudou. Você fez Playboy, gente. Então, mas mais ou menos me ajudou, viu, Ah. Jorge? Porque foi uma coisa assim, te dá meio aquela síndrome de impostora, sabe? Porque é verdade, porque você cresce, né? E a gente, é verdade, a gente é fadada a não se gostar. A gente já nasce aprendendo a se odiar, né? Então é difícil ter uma pessoa que consiga se gostar, né? E a mulher dessa geração em especial tinha essa coisa, né, do tempo de validade. Minha mãe, com a minha idade, já era uma senhora, né? Assim, e era assim. Então você já sabia, você meio que nascia condicionada, toda a cultura, tudo que você consumia te dizia que você tinha que ser magra, linda, jovem, que a tua vida acaba rápido, que a tua validade tá bombando, entendeu? E aí você passa realmente a não se gostar, você acha que você nunca tá bem. E tudo isso que a gente vive hoje, né? Olhar a grama do vizinho, a pessoa da televisão, a menina da revista, hoje na rede social, o filtro, todas essas questões e tal. Então, quando eu saí, assim, eu olhei aquilo tudo e falei, gente, eles estão falando com Playboy, assim, né? E a Playboy foi muito louco porque entrou na minha vida, Jorge, como uma forma, eu achei que o dia que eu assinasse, quando me falaram de Playboy, primeiro foi um choque, que eu não esperava. Eu falei, gente, é sério isso? Vocês estão falando sério? Não, é sério, Playboy, minha mãe não, Playboy tem me ligado, tem falado comigo, se você teve interesse, eu falei que eu não podia falar por você, não sei o quê. Eu falei, mas o que é Playboy que é comigo, gente? Assim... Deixa eu fazer só um adendo. Gente, naquela época existia as revistas e existia Playboy. Era uma coisa assim, você fazer Playboy era uma assinatura de que você chegou lá. Exatamente. Só saíam as mulheres isso. mais maravilhosas do país na capa. É a capa daquela revista. É só isso, tá? Só E para mim, dentro desse pensamento obsessivo da coisa do corpo, Jorge, para mim, se eu chegasse lá, eu achava que eu ia me achar magra e linda pro resto da vida. E eu falei, imagina que eu não vou fazer. Ainda bem que a Playboy nem sabia na época, porque se soubesse, eles tinham me dado R$100, sabe assim? Não que eu não quisesse dinheiro, mas era tão... Eu lembro da sensação de pegar a caneta para assinar o contrato. Na hora que eles negociavam, é X mais a certeza de que eu sou magra. É X mais a certeza de que eu sou bonita. Era um lugar de uma autoestima tão danificada, que sempre foi a minha, entendeu? Que eu achei que aquilo podia, né? Quando a gente passa a buscar a resposta do outro. E essa é a grande bobagem da vida, né? Porque quando você vai buscar a tua aprovação no olhar do outro, aí você tá pego, porque, né? A hora que sai, não é... Eu nem sabia na época e nem podia exigir que eu soubesse, porque tinha outra idade, né? A cor do ano também tem que ter uma coisa boa. Enfim, você não elabora. Mas o dia que saiu a revista, eu chorei pra caramba, porque eu entendi que não era isso que ia me trazer a paz, entendeu? Que eu queria ter. De fato, hoje eu entendo que é uma busca interna, tal, mas enquanto eu era nova, eu joguei isso o tempo inteiro para o externo e aquilo só me tornava mais compulsiva, mais desesperada, mais precisando emagrecer, mais precisando entrar num padrão que não era o meu. Eu não sou uma mulher magrinha, né? Eu nunca fui gorda, mas eu nunca fui magrinha. E eu ficava nesse lugar da popozuda, sabe assim? E eu não queria estar nesse lugar, porque o padrão que eu queria ter era da Kate Moss. E acreditava que isso ia me trazer sucesso, que sem isso eu não podia chegar lá. Então a gente cria tanta coisa, né? E é tão bom se ver livre disso. Foi tão bom eu ter me permitido olhar para um lugar meu que eu passei a vida inteira sem querer olhar. Por isso que às vezes a gente tem que parar e ver, mesmo aquele lugar que provoca dor, justamente ali deve ter algum problema, entendeu? Quando a gente tem essa coragem de olhar, não é nem a coragem de mostrar, me falar, ah, sou corajosa de falar, dependente do falar, né? O falar para mim é só algo que transborda. Era difícil olhar realmente. A hora que eu passei a fazer isso, eu comecei a fazer tantas descobertas assim, de mim, dessa história, dessa coisa do público, de como essa coisa do ser público impactou na minha vida, diante desses transtornos todos, porque me pilhou muito com essa coisa de corpo, né, Jorge? Sim, mas... Você imagina, porque aí eu me pus em julgamento. Então, até hoje eu vou pra praia, eu sou observada, assim, até por eu falar sobre o assunto, o povo quer ver se eu sou gorda, se eu sou magra, qual que é a noia da minha cabeça, entendeu? E vai buscando. Então, tem vezes que você fala, gente, mas, né? Agora eu já tô
não é nem aí, assim. Gostou, gostou, ninguém agrada a todo mundo, nem a Kate Moss. Não, e eu falo isso sempre também, gente. A pessoa fala, ai, eu tenho medo de ir no BBB e voltar cancelado. Eu falei, gente, você vai ser cancelado por qualquer coisa que você faça na vida, por qualquer coisa que você diga, vai ter sempre alguém para apontar o dedo para você. E se a gente realmente viver de acordo com os dedos apontados Ninguém na vive. Nossa, que vida, que chega. Não E dá, aquele não dá. negócio, né? Para fazer a crítica boa é pouca gente. O É, povo quer julgar mesmo, né? E ainda mais essa exatamente. coisa da internet, de tudo isso, fez todo mundo ficar corajoso, né, Jorge? Assim, você fala as piores atrocidades da vida do outro e um abraço. Ninguém sabe quem você é, você cria o perfil fake lá, tá tudo certo, então vamos mandar bala. Não tem mais essa noção da consequência do outro, do que o outro tá vivendo. E é um abraço, vamos julgar mesmo. Não, e o quanto aquilo que você diz naquele momento pode fazer mal para uma pessoa que você não tem ideia. E eu falo isso por minha culpa, minha tão grande culpa. E às vezes você não faz nem por maldade. No meu caso, não foi. A Cléo Pires estava indo para um evento, então ela apareceu com uma roupa que eu escrevi na legenda brincando assim: meu Deus, é a versão futurista da Chiquinha do Chaves. Porque era uma sobreposição de peças muito. Ficou chato, a gente não pode brincar de nada, gente. É chato, né? O que tem de errado? Uma vez ou outra, você sai de Chiquinho, outro dia de Florinda, tá tudo certo. Eu não falei que ela estava feia, eu só falei que ela estava bonita, porque ela é uma mulher linda, mas a sobreposição de roupas me remeteu isso. Menino, depois me vieram dizer que ela tinha ficado chateadíssima, que ela tinha ficado magoada. Eu falei assim, meu Deus, e a gente não se conhece, não tem intimidade com ela, mas ela ficou chateada com esse depoimento, e que era uma brincadeira com a roupa, e que era roupa de show. Porque quando você vai numa entrega de prêmio, as pessoas vão para poder ser fotografadas, ser comentadas. É o que a Adriana Galisteu brinca. É um figurino, muito. Pessoas... né? Não é uma roupa. Exatamente. Mas às vezes é isso, cara. Uma coisa, tem pessoas que vão para a internet com a função de magoar. E quando descobrem que fez isso, parece que aquela vida miserável que ela tem, por trás daquele perfil falso, ela ganhou uma... Mas é por isso que às vezes o comentário ingênuo, né? Porque às vezes eu também já fiz, já dei um monte de fora. Assim, sem querer, né? E aí você fala, puta, mas por que eu fui falar e tal? Mas eu acho que esse comentário inocente, em algum momento vai ter espaço. Mas acho que para reprimir o cara que fala a coisa porque ele é corajoso e o julgamento dele fala muito mais sobre ele do que sobre o outro, né? Enfim, para reprimir esse cara, acaba que a gente que é ingênuo e solta umas desavisadas aí acaba pagando pato, né? Porque é isso mesmo. Um dia me falaram que toda essa história é tipo um barco viking, né? Que tudo que é muito liberal, um dia vai ganhar repressão absoluta para ir balançando até chegar no meio. Eu achei que foi uma explicação inteligente. Nossa, tem toda a razão. Não é? Porque é isso mesmo, cinto de segurança. Quando a gente começou a usar, ninguém queria usar. Se não tivesse a multa, ninguém ia ter usado. E hoje é uma coisa que a gente faz numa boa. Ninguém reclama, põe, sabe que tem que pôr, tá tudo certo, entendeu? Mas teve uma fase que até eu falei, ai, que saco, cinto de segurança. Ainda fiquei, né, que eu era da teimosa, queria usar sem, tomei umas 3 multas, fiquei esperta. Ai, vai sujar meu vestido, vai amassar minha roupa. Imagina, meu pescoço tá pegando. E fui me rendendo aos poucos. No começo eu passava o cinto embaixo do braço. Era ridículo. Não, mas é isso. Forma de protesto silenciosa. Não, mas são processos mesmo. São processos que a gente tem que ir assimilando aos poucos. É processo. É duro porque também ficou chato, né? Porque a gente não pode fazer nenhum tipo de comentário. Não, hoje é muita patrulha. Você não pode fazer nada, tudo você é patrulhado, tá muito chato, mas como eu sou uma pessoa que o meu cérebro, eu sempre brinco isso, meu cérebro está aqui, muito perto da língua. E aí perto dos meus dedos. O que eu penso, eu boto. Eu prefiro pecar pelo meu cancelamento. Se eu errei, eu vou pedir desculpa, eu não tenho o menor orgulho de pedir desculpa. Mas assim, me render ao patrulhamento, eu não consigo me render ao patrulhamento, não consigo. Gente, até porque sai um monte de coisa genial, né, da espontaneidade. Se a gente ficar lá fechando essa espontaneidade o tempo inteiro, daqui a pouco tá tudo quadradinho, todo mundo copiando a piada do outro, entendeu? Não é? Você não pode falar nada, você passa a ter... O humor, por exemplo, ficou aqui, né, gente? A gente assistiu... Chico Anísio era genial, Jô era genial, e tinha um monte de coisa preconceituosa, né? Assim, que as pessoas acham... Tem coisa que eu acho inadmissível, assim, que hoje não caberia. Mas tem um meio termo aí, né? Que tem coisa que eu olho e falo, gente, como que a gente ria disso, né? Enfim, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente reprimiu tanto que a graça tá ficando muito sem graça agora, né?
Tudo tem que ser um 100% politicamente correto. Tanto que eu falo, me perguntaram, né, se eu entraria no Big Brother de novo, sempre me perguntam. Eu falo que uma das minhas grandes dificuldades é minha boca, né? Porque eu não sou uma pessoa que tem filtro. Eu não ganhei isso na vida. Eu ganhei um monte de outras coisas, mas o filtro... Esse é o trabalho, eu estou procurando se tem algum lugar que dá para pagar uma assinatura mensal para vir junto, entendeu? Dizem que a maturidade traz o Traz filtro, nada, meu filtro gente. eu perdi no caminho. Mas, Leca, você é atriz, o Tássio Christopher até lembrou aqui que você fez Amigas e Rivais lá no SBT. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e saber o que aconteceu com a atriz nesse caminho. Você acha que essa cobrança excessiva muito em cima de você atrapalhou esse seu lado artístico específico? Hoje vou te falar, é uma loucura quando eu faço teatro, né? O teatro é minha paixão, é minha casa, é o lugar onde eu quero estar. Mesmo quando eu estou fora do teatro, trabalhei na Secretaria de Cultura e fazia muito pelo teatro. Eu estou sempre envolvida em alguma coisa. Eu faço, vira e mexe eu faço. Agora eu estou para estrear uma peça com o Eduardo Martini, que a gente deve fazer logo depois do Carnaval. E que é um lugar que eu amo, que me faz bem, que me acolhe. Sabe aquele lugar que você realmente, em tantos deslugares que eu tive, o teatro é um lugar para mim. É a sua casa. Quando eu vou triste, eu saio transformada. Foi muito difícil o teatro. Antes do Big Brother, eu tinha estudado aqui, fiz um curso nos Estados Unidos, voltei para o Brasil com uma puta ilusão de que agora, com um curso desse, nanana. E não era assim, né? Porque hoje a coisa do teatro musical, dos testes públicos, ficou muito mais... A própria rede social torna muito mais democrático esse processo. Mas naquela época isso ficava indo nas panelinhas, nas mãos dos empresários que tinham acesso aos testes e tal. Eu nem sabia como chegar até aí. Dei umas 3, 4 cabeçadas, também não cabecei muito não. E fui trabalhar. Aí depois, quando veio o Big Brother, tinha um link com esse lugar, que era um lugar que eu gostaria de estar. E foi maravilhoso, por um lado. Eu fiz parte de produções, imagina, eu trabalhei no Caixa 2, com Juca de Oliveira, Oswaldo Loureiro, Mauro Mendonça, assim, sabe? André Garoli, Cláudia Mello, assim, uma galera que eu olhava e eu ia todos os dias agradecendo, falando, meu, que oportunidade. Fizeram temporadas enormes. Eu tenho 27 peças no currículo, eu fiz bastante teatro, né? E aí eu fiz a última peça que eu fiz um musical agora, que foi um outro lugar novo, eu fiz faz um pouco antes da pandemia, e era um lugar novo por causa da música, do canto, me esforcei pra caramba e tal. Mais ainda, em todos esses lugares existe esse julgamento do Big Brother, né? Então, por um lado, foi maravilhoso, porque me abriu portas para viver em produções e conhecer gente que provavelmente por outro caminho não teria feito, né? Não teria chegado, teria desistido, ainda mais sendo de São Paulo, que essas coisas, né? A coisa da vitrine era muito mais o Rio e tal. Eu nem sabia por onde começar, Jorge, assim. Eu lembro que eu olhava os caras que tinham se formado comigo no teatro, que conseguiam trabalhar, e muitos deles eram por causa da publicidade, que já faziam publicidade e tal, eu não tinha nada a ver com isso. Eu achava aquilo, eu admirava não só o talento do cara, mas o talento para o ofício, entendeu? Porque precisa ter um talento para isso. E aí, quando eu saí, eu fui para um grande empresário do Rio, tinha convites, daí era um outro momento, aí eu podia até escolher. E fiz parte de várias peças, foi muito legal, mas em todas elas eu sofri algum tipo de preconceito por causa da história do Big Brother, né? Que coisa, Hoje é uma coisa muito louca. E o Big Brother passou por muitas fases, né, Jorge? Você sabe que você trabalha com isso. Teve uma época que ter feito o Big Brother, você tinha que falar... Sabe? Tipo, porque era um negócio terrível. Imagina, eu teve uma vez que eu fui barrada num camarote que eu sempre ia, porque eu tinha participado do Big Brother. Um negócio assim, era um carnaval no Rio, e foi terrível essa experiência, porque eu falei, gente, o que eu fiz com a minha vida, né? Antes eu fazia a lista de convidado, porque eu tinha uma agência de eventos. E de repente eu entrei numa parada e aí tinha uma regra lá que aqui nesse camarote não entra ex-BBB. Aí você fala, oi? Sabe? Num lugar desse ponto. Então, quer dizer, olha o tempo que a gente vivia, assim, sabe? Era um negócio... E aí né, você fica pesando, eu sou das que preferem olhar o lado bom, entendeu? Mas não dava para ignorar que existia esse outro, porque você sentia na pele. Então eu sabia que eu entrava numa produção, eu tinha que não podia atrasar nenhum dia, não podia fazer, porque eu ia ser julgada. Se eu atrasasse 5 minutos, o outro ator podia atrasar meia hora. Ninguém ia falar, não, mas se eu atrasasse 5 minutos, lá, Big Brother. É ex-BBB, ó, tá vendo? Bota ex-BBB aqui na peça, dá nisso, olha lá. Foi no banheiro. Pra que ex-BBB tem que fazer xixi? E é tão louco isso, né? Porque as pessoas que eu fui convivendo e que se tornaram grandes amigos pelo caminho, normalmente são os grandes atores, que são pessoas que se abrem ao novo, né? Assim, sabe? Tipo, que não tem esse medo, né? Esse lugar de medo. Ao contrário, entende que é uma nova linguagem
e que ele tem que entender essa fonte, no mínimo, para fazer seu trabalho melhor, né? A Grazi Massafera tem histórias horríveis do início dela Horrível. na novela Páginas da Vida, de uma coisa inadmissível, gente. Porque a culpa não é dela. Ela fez um teste, alguém aprovou o teste Que e ela vai botou lá porque ela teve falar, não, mérito. não quero, porque Não, o povo não tá vou, falando. não vou. Hoje Não não. vou, primeiro vou... me poupe, né? Vamos parar de hipocrisia. Mas você tem toda a razão. Foram muitas fases diferentes. Teve um período que era quase palavrão, você dizer que era ex-BBB, era depreciativo, aí depois... Quando meus amigos promoters mandavam essa história, é ótima até, né? Porque como eu trabalhei, que é uma galera que ainda trabalha, que eu conheço, lógico, tem outras novas pessoas. Mas teve uma época que eles falaram, Leca, me ligavam para falar, a gente vai mudar teu nome, vai botar Alessandra Begliomini no mailing. Porque se chega na mão do cliente um nome que tem a ver com o Big Brother, pode ser que barre. Gente, Quando tinha uma festa de puta. Olha que absurdo, Jorge. E aí você olha e fala assim, mas o que foi? O pessoal lá é leproso, é contagioso o negócio, entendeu? Eu assisti um filme uma vez quando eu era pequena que tinha essa coisa da lepra, né? Que era uma doença terrível, era um filme antigo. Ben-Hur, deve ter sido Ben-Hur. Foi um dos traumas da minha vida, foi a lepra da irmã dele. Eu assisti aquilo cedo. Que era levado pro Vale dos maior medo da minha Leprosos. que eles viviam num vale. Lá embaixo passava comida num negócio que... E eu fiquei com aquilo na cabeça por uma vida inteira, né? E Também, aí, minha vida infância inteira dentro da lepra. Enfim, mas eu sei que eu vivia, eu falava, o que é isso? É o negócio da irmã do Ben-Hur que eu tenho? Que ninguém pode, entendeu? Porque a ideia é um negócio horrível, né? E aí é o que a gente falou, não dá para acreditar, nem no bom nem no ruim que te falam, né? Porque se eu tivesse ouvido no momento que eu saí que eu era realmente, tinha sido só uma edição, e até então eu era a Xuxa do momento, né? Se você acredita nisso, vai doer tanto quanto vai doer depois as pessoas não te permitirem entrar num camarote. E hoje, se você parar para pensar, você é um clássico. Eu sou um você, clássico, Vanessa Pascali, Bambam. Vocês são clássicos, gente. Vocês são épicos. Vocês entraram para a história. Vocês foram precursores. Então, você vê sabe? que bom. De um jeito ou de outro eu ia entrar, Jorge, nessa história aí. Mas aí conta, você fez Amigas e Rivais, porque sua casa é o teatro. Você sabia que o seu eu fiz espaço... pouca televisão. Eu fiz Carga Pesada, alguns episódios. Fiz Amigas e Rivais. Mas a televisão não foi o lugar que eu super me encaixei. A minha praia realmente é o teatro. Acho que eu até posso fazer. Tenho a curiosidade de ter um trabalho mais longo, porque todos os trabalhos que eu fiz eram participações assim, sabe? Que entrava em 10 capítulos, em 5 episódios e tal. Eu nunca tive uma coisa de uma construção mais longa. É algo que eu acho que é legal e que se um dia eu tiver a oportunidade de fazer, eu vou fazer. Claro. Mas não é mais algo que eu morra por não, né? Até porque hoje em dia tudo é muito diferente, né, Jorge? Assim, até a forma quando você constrói um projeto. Louca Eu é o primeiro volume de um livro que eu já tinha escrito. Na verdade, eu tinha escrito Diários de uma Maluca, que era um livro de humor. E aí veio esse questionamento dessa minha amiga, porque eu estava dando justamente cabeçadas de ver como que eu ia fazer. Se eu ia fazer aquilo no YouTube, que eu não entendia nada de YouTube, não entendo até hoje. Mas enfim, sabe? Sabia que era uma ferramenta. E aí eu estava indo atrás e essa minha amiga me questionou. E ela falou, mas você não acha que antes de você lançar... Eu falei, muito legal, mas você não acha que antes de você lançar isso, você tinha que falar sobre esse assunto? Imagina que eu vou falar sobre esse assunto. Aí chego na minha casa, tá um monte de menina adolescente se vestindo para ir para uma festa. Uma botando defeito na outra, a outra se olhando no espelho e chorando. Um caos. Eu olhei e falei, gente, será que isso é um sinal? Deixa eu ficar atenta. E aí, de fato, eu fiquei atenta, Jorge. Abri meu coração para ver se era um sinal, assim. Eu sou uma pessoa super de fé, rezei e falei, oh, meu Deus, se for para eu falar disso, então só me mostra aí. E aí foram muitas coisas que foram me levando. Eu falei, não, então... Aí veio a pandemia, quer dizer, né? A vida não me permitia ter esse tempo de escrever e tal, que eu curto, mas como eu faço um monte de coisa, nunca dá. E aí veio a pandemia que me jogou para esse movimento e foi muito legal ter feito tudo isso. Mas me conta aí, o Louca Eu é o quê? É um livro de memória? É um livro com aspecto quase científico, digamos assim, da questão das compulsões? Como você localiza... Como definir Louca Eu? Ou não dá, não define nada? Então, não, Louca Eu defino assim, eu não sou aquela pessoa, eu lido com os meus transtornos, Jorge, eu aprendi, assim, né? E é uma coisa, é um lugar de atenção para mim sempre. Eu falo que a coisa da compulsão, por exemplo, eu tenho que ficar atenta, né? Porque eu sou pega pela compulsão muito rápido. Então, se for um dia que eu não quero encher a cara, eu tenho que contar meus copos. Porque para eu parar de contar e aí a coisa não ter fim, é um segundo. E é para tudo, então, Leca. Por exemplo, se você começar a gostar de um biscoito salgadinho. Para tudo.
É, Mickey. Eu não tenho, eu posso passar 20 dias comendo a mesma coisa, por exemplo. Posso fazer uma pergunta pessoal Pode, discreta? Pro super. sexo também? Se entrar no movimento, o duro que é verdade, né? Não deu o primeiro passo, mas se der, não vai parar, entendeu? Que é o negócio da compulsão. Eu lembrei do Eu tive muito isso com Douglas, compra, do vivia toda atolada de conta. Porque por mais que eu ganhasse 100, eu gastava 200, eu ganhasse 200, eu gastava 500. Porque é um processo compulsivo. Se eu sentar num lugar para jogar, num cassino, você não me tira. Você entendeu? não pode Então, entrar em shopping, né? Você é proibido entrar em shopping. eu não vou muito. Eu nunca tive. Eu falo que eu, quando entro numa loja, eu nunca fui a pessoa que entra e compra uma peça. Ou eu vou e me perco em tudo, ou eu não, nem vou. Eu consigo não ir. Que é uma coisa do compulsivo mesmo, né? Assim, é o primeiro passo que é o problema. Eu posso ficar 6 meses sem beber. Mas se eu começar a beber, a bebida me pega. Menina. A não ser que eu tenha uma atenção. A comida, a bebida, o gasto, a ginástica, tudo na minha vida tem esse lugar da compulsão. Tanto que eu falo, graças a Deus tem certas coisas de droga pesada, tal, que eu não experimentei. Porque se eu tivesse experimentado, eu não ia ser aquela pessoa que faz de vez em quando para uso recreativo, porque eu não consigo parar. Ia virar lepra, então, drogada da Cristiane F, lembra? Imagina, foi outro trauma da minha infância, nem quero falar. Minha mãe me fez ver todos esses filmes aí antes do tempo, viu? Eu traumatizei com o Ben-Hur, com a Cristiane F, gente. Tinha Anabelle no meu tempo, não. Maravilhoso. E aí o livro é o quê? Então, é você contando e o livro, como você eu resolvi contar uma isso. história a partir daí. Porque eu acho também que tem outra coisa que eu me coloco meio contra. Eu vou vir mais para cá porque tá ficando escuro, né? Eu tava a luz do dia, agora pronto. E eu acho que essa coisa do livro, eu sentia falta de alguém contar o processo independente e falar, ó, cheguei lá. Eu não cheguei lá em tudo, eu melhorei muito. Uhum. Hoje, essa vergonha do corpo e tudo isso não me domina mais como já me dominou. De estar num lugar onde eu fico absolutamente prostrada, não me domina mais, mas eu ainda tenho um monte de outras questões. Eu não tô lá. E aí eu achei que, eu sempre fui... Essa coisa do humor me define muito, né? Eu tenho um humor bom, graças a Deus. Acho que por isso que eu fiquei no Big Brother até o fim. Porque eu tenho esse lugar meio poliana de buscar o lado bom, de tirar sarro de mim mesma. Enfim, então isso me facilita, sabe? Olhar para esse lugar mais escuro. Mas por causa disso, eu tive um monte de história de dias que eu ia para uma festa e me enfaixava inteira e desmaiava no banheiro. Eu conto histórias assim no livro. Eu falei, pô, de repente essas histórias, elas têm esse humor negro, que as pessoas riem, né? Porque você ri quando você vê alguém cair na rua, pode ser até discretamente, mas dependendo do tom, você ri. Entendeu? Sim. Mas pode te levar a uma reflexão também, entendeu? E aí eu comecei a partir disso tudo. Eu falei, eu vou começar a contar algumas dessas histórias. Não tem a pretensão de ser uma biografia, porque não é um livro conta da minha vida, mas da minha vida em relação a esse corte do transtorno alimentar. Porque, como você disse, eu fiz tanta coisa na vida, Jorge, que às vezes eu falo, não é possível, assim, sabe? Eu tive hotel na Bahia, eu tive restaurante, eu fui dona de valet, eu tive empresa de estacionamento, eu tive agência de evento, hoje eu tenho uma marca de roupa, uma produtora cultural. Entendeu? Então, eu fiz muitas, graças a Deus, todas bem-sucedidas, assim, sabe? Não é que eu saí porque eu quebrei, saí porque eu inventava outra coisa, eu queria fazer outra coisa, assim. O empreendedorismo gritando aqui pelos seus poros. Fiz todos os cursos de empreendedorismo, se você puder imaginar, e tudo que aquilo meu intuitivo, assim, eu ia e os caras viam por A mais B que realmente era. Eu não sou uma boa gestora, eu sou uma boa empreendedora. A gestão é o que me falta, entendeu? Mas o olhar do negócio eu tenho, e eu vou para os lugares, eu viajo, eu falo, o que falta fazer aqui? Eu abri aqui uma casa de fondue. Sabe aquelas coisas? Eu realmente eu faço isso desde que eu sou nova. Não tinha nem nome essa coisa de empreendedorismo, mas eu já tinha esse olhar, sabe? Então, aí é por isso que eu falo, é difícil quando você pega uma pessoa com uma personalidade assim e tenta encaixar ela. Olha, você é só atriz, ou você é só produtora, ou você é só roteirista, ou você... Eu quero ser muitas coisas, assim, e quero poder experimentar um monte de coisa ainda. Tem um monte de ideia, sabe? E acho que tem esse lugar. Eu perdi o que você perguntou. Então, e o livro fala muito disso. Eu teria várias biografias para escrever se eu fosse por cortes. Eu achei que nesse momento era importante esse corte de tudo aquilo que é ligado à vergonha do corpo, à compulsão, ao distúrbio alimentar, à alimentação, excessos, né? Tanto que eu comecei a escrever, eu nem achei que eu ia falar do álcool, por exemplo. Porque era um lugar que eu falava, putz, eu não sei se eu quero falar, eu tenho filho, é um lugar difícil de falar. Claro, entendeu? Claro. Então, mas eu falei, é importante eu falar também. Porque é parte do meu pacote de compulsão, né? Eu fui um monte de médico para ver se eu era alcoólatra. Não é o alcoolismo o meu problema, é a compulsão.
E tem um monte de gente assim, né? É. E até hoje, assim, eu falo que eu não tô curada, Jorge, porque eu tô eliminando erros. Eu mudei muito esse olhar para mim, eu aprendi um monte de coisa, a dominar vários pensamentos, mas eu tenho esse lugar de compulsão e eu até hoje ainda não aprendi a viver sem uma compulsão para chamar de mim. Eu tô eliminando erro, tipo, o álcool tá prejudicando muito, então tá, então vamos pra comida. A comida tá me prejudicando muito, então vamos pro gasto. Então o gasto tá... Eu tô sempre buscando, sabe, tipo, tem fase da vida que eu começo a fazer ginástica 5 horas por dia, que também é um processo compulsivo. Entendeu? Então eu acho que a grande pergunta é essa: como viver sem uma compulsão para chamar de mim, entendeu? E eu tô eliminando até chegar a hora que eu vou te contar, se eu chegar lá. Senão eu vou continuar tentando. Não. Mas acho que a vida é isso, né? É a gente tentar, a gente manter o que está certo, corrigir o que está errado. E você, nesse seu caso, você realmente tem que estar muito alerta a tudo, né? Olha, a Roberta Cascata Máquia, eu acho que é isso, perguntou se sua filha leu o livro. A minha filha leu. O meu filho não teve a menor paciência, assim, tá? Meu filho tem 12 Meninos, anos. Imagina. E essa geração, é difícil essa geração, né? Do eu sei, eu tenho TikTok e um de tal, 15. ler. Não é? É muito difícil. Minha filha tem A sua 16. saída Mas ela leu, é até fazer porque do seu, tinha... a sua saída é fazer do seu livro um jogo de computador. Pois é. Olha, boa ideia. Agora você já me botou, já não vou dormir hoje. Não, mas sabe o que eu estou pensando disso tudo que a gente está conversando? Gente, isso é um monólogo, né? Que é o que eu estou escrevendo. Ah. Agora eu estou desenvolvendo um roteiro que eu quero fazer. Eu quero Gente, muito fazer o Louca no teatro. cara, Quero mesmo. Estou com um monte de ideias, assim. invista nessa compulsão, entendeu? Isso é uma compulsão Mas você sabe que é positiva. muito engraçado isso, Jorge, quando uma coisa tem que ser também, eu acho que existe uma força, né? Porque eu não quis olhar para isso mesmo. Foram 20 anos calada, todo ano vinham me fazer entrevista, perguntar, nananã, e eu falava, putz, mas por que estão falando disso de novo? E aí eu parei, olhei, eu percebi que realmente o meu incômodo vinha de eu não estar falando a minha verdade, né? E eu precisei mesmo ir buscar essa minha verdade para poder falar. Tanto que o processo do livro, assim, eu fui para um psiquiatra que é o maior especialista que tem em transtorno alimentar e de imagem. Eu fui buscando outros caminhos porque eu fui jogada para isso. Eu só abri meu coração e me entreguei, sabe? Assim, por isso que eu falo, quando a gente tem um sonho, precisa ser de verdade, precisa ser sincero, assim. Eu queria achar um caminho e abrir meu coração para aquilo e as coisas foram se montando de um jeito que realmente eu passei a encarar como uma missão. Eu estou alinhando com os meus negócios, eu tenho uma marca de roupa que eu quero fazer uma campanha através dessa marca e trazer dinheiro para levar a palestra de autoestima para menina de periferia, por exemplo. Não que as outras não precisem, mas eu vejo por onde eu cresci. Assim, eu estudei numa escola maravilhosa, morei num bairro um dos melhores de São Paulo, não era milionária, mas morava bem, estudava direito. Entendeu? E cresci me detestando, cara. Qual que é a chance da pessoa que nasce com menos grana, com um padrão um pouco mais diferente? Porque eu também não era tão encaixada. Qual que é a chance? Se a gente não mudar realmente isso, assim, né? Então virou, foi se tornando, é uma coisa que eu atirei. Sabe aquela coisa que você atira? Você simplesmente se dispõe e o que abriu para mim foi tão maior do que eu esperava, que realmente eu acho esse projeto eu quero levar ele a muitos lugares. Assim, eu estou fazendo uma palestra sobre, estou trabalhando agora no roteiro do teatro e eu quero que ele tenha voz, porque eu acho que no fim tem uma reflexão que é até engraçada, porque algumas pessoas que me conhecem, eu tenho a coisa do humor que eu enfio no livro de uma forma ou de outra, porque o tema é duro também. Se você não tiver uma graça, ninguém aguenta. Mas tem um momento que tem que ter a reflexão, né? Porque a gente está vivendo num mundo onde a gente nem se vê mais como é. Porque a galera tá tão insatisfeita consigo que tá pondo filtro. E a hora que você se vê no espelho, nem tem como você se gostar. Como é que vocês vão se gostar, gente? Assim, não é? Não. Porque tudo que você vai consertando, você tá consertando porque não tá tão bom assim. Então, se eu tô afinando minha cintura, é porque ela podia ser melhor. Se eu tô levantando meu nariz, se eu tô puxando... Quer dizer, tá tudo uma bosta? Desculpa. Mas, né? Assim, não é possível. Não é possível que, né? Então, acho que a viagem é um pouco diferente, assim, sabe? Então, acho que eu quero dividir esse processo mesmo, Jorge. Eu acho que você tem em mãos uma franquia tão grande. Eu vejo esse monólogo. Eu imagino uma série da Netflix ou do Globoplay. Sabe? Eu acho que é um assunto para sempre. Eu acho que é algo que a gente pode sempre evoluir, mas que é para sempre. Ninguém nunca vai conseguir. Conforme eu ia escrevendo, iam aparecendo tantas coisas ligadas a isso, né? Que aí você vai olhando em tudo, assim. Você vai vendo e fala, cara, está presente em tantos assuntos que eu falo no livro brevemente, que é isso que eu falei, não é uma biografia, porque se eu fosse entrar em cada assunto, seria tipo a Barça. A louca.
Mas é que é tanto assunto, porque aí eu vou falando de toda essa coisa da busca que a gente tem pelo poder, pela fama, nananã, acreditando que isso vai te trazer toda a felicidade do mundo. Não vai! É. Se você não estiver bem para viver isso, se você não se curtir, se você não for feliz com aquilo que você faz no teu dia a dia, não vai! Não adianta alguém vir te trazer champanhe 5 vezes por dia, você vai tomar toda a champanhe e vai viver louca, que nem eu fiz, entendeu? Porque estava buscando um outro lugar, entendeu? Então, assim, no final, realmente, eu acho que eu vou falando de tanto aí, eu falo da coisa do machismo, desse lugar do preconceito, porque veio com a coisa do Big Brother, da vergonha do corpo, do transtorno alimentar, da compulsão, da coisa de grana, de poder, do mundo da noite, do mundo da TV. Então, eu acho que no final, mas eu falo tudo isso com esse prisma, com esse corte das questões do corpo mesmo, né? Dessa supervalorização da imagem, essas coisas de imagem, de beleza, eu sempre estou levando para esse lado, entendeu? Mas eu já estou querendo escrever mais 10 volumes aqui, Jorge. Eu tô Sei não. menina, mas tem muito assunto para mais 10 volumes. Nossa! Mas Isso quando é você uma vai compulsão. ramificando, você vai vendo, e são assuntos importantes, né? É. Tanto que eu falo que eu tive que escolher o que falar, porque cada um, pô, vou falar sobre assédio para uma Uhum. pessoa que se objetifica, vamos dizer assim, numa Playboy. Uhum. Entendeu? Puta, é um assunto que rende até, né? Aí vou falar sobre esse desejo da fama e do poder, é outro assunto que... Então era tanta coisa, assim, que eu falei, não, então vamos focar nisso que realmente eu acho que começa esse projeto com uma missão que é muito bonita, assim, muito... Tô fazendo muito de verdade, espero que o Louca ecoe para todo mundo que precisar, assim, sabe? Né? Porque também tem esse lugar, as pessoas que têm transtornos alimentares, elas tentam uma vez, tentam duas, na terceira elas já se acham uns losers, né? Porque, olha, eu andando, porque a luz está fugindo de mim, gente. Vai vendo, acabou a luz. Então a gente vai ficando aqui, vou mostrando a casa, então. É, olha que delícia. E aí, Mas, enfim, Lé, né? A gente tem que ser mais leve em relação a isso tudo, né? A olhar de um outro jeito, com menos julgamento. e vai Do corpo do saboreando esse outro, momento, né? O né? livro, desenvolvendo o livro, você escrevendo a peça. O livro está onde? Está nas livrarias, O livro acham está também nas melhores livrarias. Tem um link também na minha página do Instagram, tem um link na editora Matrix. Mas é muito. Você encontra em qualquer livraria bacana e. Não sei se na nas não bacanas. internet, na Se Amazon da perguntar se nas Vida. não bacanas também tem. Depois eu te conto. Opa! Mas na internet, na Amazon, em todos os lugares você compra facilmente. Que legal. Tem Gente, desculpa qualquer para coisa... não ler. Não tem desculpa, exatamente. Olha, qualquer coisa vocês vão lá no @Leca Begliomini. Tem informações, tem link, tem tudo lá. Meu amor, eu quero te agradecer demais. Eu Viu? Tava também, ansiando. Jorge. Ó, agora a gente precisa fazer um papo pessoalmente qualquer hora, hein? Vamos, Eu gostei. com toda Vamos embora certeza. trocar. Com toda certeza. Meu amor, obrigado. Depois para a estreia do teatro. Aí eu volto isso. aqui para te convidar e você vai me ver pessoalmente. Para a estreia do teatro, a gente faz uma live, outra, para falar da estreia do teatro, e aí eu vou te prestigiar. Fechou, eu vou adorar. Obrigada, viu? Obrigado a todo mundo que assistiu a live, fica salvo. Obrigada, Leca, beijo em todo mundo. brigadão, muito sucesso para você. Obrigada, meu amor. Beijos. Beijo.